Texto 4. Narrar histórias em Libras, por Dinalva Andrade. A história, muitas vezes, é constituída por fatos e memórias, e neste texto narro as minhas vivências e lembranças sobre meus processos relacionados à narração de histórias e à língua brasileira de sinais, Libras. Para mim, narrar histórias é transformar sentimentos em palavras. É querer ver o brilho no olhar de alguém, o lacrimejar, o sorriso e conseguir transportar as pessoas para outro lugar. Despertar a imaginação que fica latente no tempo e proporcionar o lúdico, tornando o instante extraordinário e resgatando as emoções diversas. Fazer viajar, voar e permanecer no mesmo lugar. É mergulhar em um universo colorido em meio à vida corriqueira, conturbada. É preencher o vazio e, ao mesmo tempo, retirar o que transborda. Narrar histórias é um ato de afeto. Minha história. Lembro-me que, ainda criança, assistia a narrações de histórias em um programa de televisão no qual a atriz, por meio de um livro grande, contava histórias. Era um momento extremamente importante do meu dia e eu fazia questão de sentar e atentamente escutar as histórias. O registro do livro grande sendo aberto ficou gravado na minha memória. Era um momento em que eu podia mergulhar em um mundo novo. Também assistia ao programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nele, a personagem Dona Benta, a avó, sempre contava histórias aos seus netos, principalmente antes de dormir. Ao observar essas cenas, comecei a pedir à minha mãe que fizesse o mesmo, mas ela não fazia como a Dona Benta. Com o passar do tempo, precisei encontrar uma história para narrar em uma peça de teatro que eu planejava criar. E foi então que, certo dia, na cozinha da fazenda da minha tia, estávamos eu, minha mãe e ela comendo biscoito frito em frente ao fogão a lenha, quando nesse momento percebi que a minha mãe e minha tia contavam muitas histórias da vida delas. E constatei que minha mãe é a maior contadora de histórias que eu já conheci. Ela pode não ter me contado histórias antes de dormir, da forma como eu havia visto na televisão. O que é apenas um detalhe, mas ela me contava histórias enquanto fazia comida, arrumava meu cabelo, a caminho do supermercado. Assim, cresci sendo estimulada por histórias de vidas reais, as quais fazem parte da minha essência e são refletidas na minha arte. Comecei a estudar teatro aos 13 anos, e as minhas experiências como atriz de teatro me proporcionaram métodos e aprendizados, sobretudo da arte da narração de histórias. Assim, aos 23 anos, ao ser contratada para o setor educativo de um centro cultural, tive a oportunidade de me aprofundar nos conhecimentos relacionados à narração de histórias, pois era a prática comum dos educadores narrar histórias para o público sempre nos finais de semana. Pouco tempo depois, comecei a me questionar por que as histórias não eram acessíveis ao público surdo e como poderíamos proporcionar esse acesso. Foi então que envolvi os outros artistas, contadores de histórias que trabalhavam no Centro Cultural para fazerem narrações comigo, com o intuito de produzir narrações acessíveis a pessoas que ouvem e também a surdos. Em um primeiro momento, criamos narrações que não possuíam nenhum tipo de som, por meio da pantomima, expressão do real construída pelo artista por meio de gestos e expressões corporais. Ou seja, era acessível a pessoas que ouvem e surdos. Mas quando tinha público cego, o que havia sido planejado não os contemplava. Criamos então histórias em que uníamos a narração em Libras e em português. Os contadores revezavam entre as duas línguas. Ou seja, eu não precisava atuar como intérprete, mas estava inserida como atriz. Com essa modificação, constatamos a possibilidade de abrangência das pessoas que ouvem, dos cegos e dos surdos, e assim todas as minhas narrações de histórias passaram a ser planejadas para contemplar a todos esses públicos. Tempos depois, começou a trabalhar conosco um jovem surdo, o qual passarei a denominar H. Aos poucos, eu o trouxe para trabalhar com a narração de histórias. Ele não tinha experiência na área de arte e educação, tampouco com a narração de histórias. Ele aceitou o desafio de estar comigo e replanejamos da seguinte forma: eu me tornei a narradora com a voz e ele fazia a história em Libras.
Lembro que, por um lado, os ouvintes, sobretudo as crianças, escutavam as histórias e, ao mesmo tempo, prestavam atenção na língua de sinais. Neste momento, mesmo que indiretamente, era provida a conscientização sobre o protagonismo do surdo e a importância da valorização das narrativas em línguas de sinais. Do outro lado, quando era público surdo, eles assistiam, participavam, gostavam do fato de ser outro surdo que estava narrando as histórias, se sentiam representados. Essa parceria foi tão rica que, da mesma forma que eu havia me apaixonado pela arte de narrar histórias, o H também se encantou. Assim, aos 26 anos, após já ter me desligado do Centro Cultural, comecei como auxiliar de um projeto na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, cujo nome é Mãos Literárias. Este projeto tem como objetivo difundir narrações de histórias em Libras, principalmente narradas por surdos. Novamente, ocorreu a parceria entre mim e o amigo surdo H. Daquele centro cultural, semanalmente, ele estava presente nos encontros para registrar as narrações de histórias deste projeto. Inicialmente, ele escolhia narrativas de livros e, posteriormente, começou a realizar criações próprias. A narração de histórias marcou a vida dele e, atualmente, ele desenvolve pesquisa sobre a literatura surda. Pelo projeto Mãos Literárias, passaram outros surdos que têm uma relação forte com a literatura. Alguns por serem professores trabalhando com crianças surdas, outros pela relação com o teatro e a parte cênica da narrativa de histórias, e ainda os que narravam histórias pela percepção visual das situações, acontecimentos e sua possibilidade de registro em imagens. Durante esse processo de aprendizagem, criei um espetáculo chamado Memórias de Ana, que conta histórias da vida da minha mãe e de uma grande amiga. As duas viveram no interior de Minas Gerais e se mudaram para a capital com a família. O espetáculo foi criado por perceber a potência das histórias vividas por elas e que mais pessoas deveriam conhecer. Atualmente, dedico-me a criações de histórias em Libras, além de produzir nas redes sociais narrativas orais para Libras. Ademais, apresento histórias reais em um tipo de teatro chamado playback teatro, que é composto por histórias vividas pelas pessoas que assistem, contadas na hora e recriadas sem combinação prévia, transformando narrativas vividas em improviso poético. Com essa forma de fazer teatro, as pessoas têm a possibilidade de assistir às suas histórias como observadoras de uma narrativa potente e vibrante de vida. Aproveitando que já contei um pouco da minha história, proponho agora uma reflexão teórica sobre a literatura em Libras. Literatura em Libras. Refletindo sobre a narração de histórias e como ela pode contribuir no processo de fomento à apreciação artística da comunidade surda, resolvi primeiramente apresentar alguns conceitos relevantes. Entendo como surda a pessoa que tem perda auditiva, mas que, para além dessa materialidade, vive dentro de uma comunidade surda, como é dito por Maura Lopes. Para além da materialidade do corpo, construímos culturalmente a surdez dentro de distintas narrativas associadas e produzidas no interior, mas não fechadas em si mesmas, de campos discursivos distintos, clínicos, linguísticos, religiosos, educacionais, jurídico, filosófico, etc. Os surdos, ao utilizar a linguagem de sinais, que é uma linguagem visual gestual, recebem as informações pela visão e se comunicam pelos sinais no espaço, diferentemente das pessoas que ouvem e que utilizam a língua oral auditiva. Estas recebem as informações através da audição e as produzem através da fala. Essa diferença faz com que muitos surdos vivam em uma comunidade que tem sua própria cultura. Segundo Karin Strobel, uma cultura é um conjunto de comportamentos aprendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento e tradições. Uma comunidade é um sistema social geral, no qual um grupo de pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas responsabilidades umas com as outras. Esse texto está num livro publicado em 2008, nas páginas 30 e 31.
A autora ainda completa definindo o que é cultura surda. Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Os surdos vivem em meio à cultura ouvinte, mas muitos surdos cultivam ações próprias da cultura surda, como frequentar clubes e associações, onde encontram pessoas fluentes em língua de sinais para conversar. Eles também sempre compartilham conhecimento, pessoalmente ou através das redes sociais. Se reúnem em torno da prática de esportes, por exemplo, por meio do Comitê Internacional de Esportes para Surdos, ou da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Frequentam espetáculos acessíveis em línguas de sinais e produzem literatura surda. Segundo Lodenir Carnop, utilizamos a expressão literatura surda para histórias que têm a linguagem de sinais. A questão da identidade da cultura surda presente na narrativa. Literatura surda é a produção de textos literários em sinais, que entende a surdez como presença de algo e não como falta, possibilitando outras representações de surdos, considerando-os como um grupo linguístico e cultural. A comunidade surda, historicamente, traz suas narrativas de histórias, piadas e poesias através da transmissão de uma geração para outra. Atualmente, vários narradores de histórias têm surgido na plataforma YouTube e outras redes sociais, registrando suas histórias em Libras. Essas produções constantes têm contado com recursos multimodais que deixam o conteúdo com várias informações visuais. A produção e a potencialização da literatura surda são possibilidades no âmbito da narração de histórias que podem contribuir no processo de fomento à apreciação artística da comunidade surda. Muitos narradores têm utilizado histórias da tradição oral para serem narradas em Libras, modificando a estrutura da história para que a criança surda possa se identificar com os personagens. Um exemplo é o livro Cinderela Surda, onde a personagem perde a luva e não o sapato, o que para a comunidade surda faz mais sentido, pois as luvas remetem às mãos e à língua de sinais. A Cinderela e o príncipe se comunicam desde criança em língua de sinais, e em consequência disso, vários elementos da cultura surda aparecem para eles durante a narrativa. Outra possibilidade é através da tradução para Libras de narração de histórias em geral, para que os surdos possam conhecer o que já foi e o que tem sido produzido na literatura escrita. É importante também que os livros sejam produzidos de forma bilíngue, sendo inserida a escrita da língua de sinais e a escrita em língua portuguesa, e, se possível, com personagens desenhados que também sinalizam. Um fato que contribui para a divulgação da literatura surda é a coleta de histórias contadas por surdos. Diversos autores têm criado suas próprias narrativas em línguas de sinais, colocando na literatura escrita histórias passadas tradicionalmente dentro da cultura surda, e também criado narrativas com modo de vida surdo, expondo situações diárias, medos e enfrentamentos da comunidade. Estas são importantes tanto para os surdos que se reconhecem nas narrativas, quanto para que mais pessoas conheçam a comunidade surda. É relevante também sabermos que o slam de poesia é uma forma de difundir a literatura em Libras por meio de batalhas de poetas que recitam trabalhos originais e têm suas performances julgadas pela plateia ou por jurados. Surdos de todo o Brasil têm realizado e participado dessas batalhas, criando novas poesias e encantando a plateia com a utilização do corpo e movimento nas narrativas. Uma forma cultural de expansão da palavra é através da participação de surdos em eventos de narração de histórias, tanto mostrando o seu trabalho quanto assistindo a apresentações de narrativas orais, com tradução e interpretação de Libras. Esta é uma forma de inclusão de outras narrativas em seu repertório. Portanto, a literatura surda tem sido cada vez mais vista e expandido seu território, já que hoje ela conta com as mídias digitais para sua difusão.
Os surdos estão com mais acesso a esses conteúdos e as famílias de crianças surdas podem encontrar narrativas em língua de sinais por meio da internet para mostrar aos filhos. É importante que as crianças surdas vejam as produções literárias em língua de sinais, traduzidas ou produzidas diretamente em Libras, para que elas possam ser apreciadoras desta arte, ou, quem sabe, produtoras. É necessário também que os materiais literários produzidos em línguas de sinais cheguem às escolas e que possam ser usados em sala de aula. O acesso à literatura é a chave para que, assim como nós, outras pessoas possam se apaixonar pela narração de histórias e seguir produzindo ou conhecendo novas narrativas. Referências bibliográficas deste trabalho. Cultura surda. Texto elaborado para uso nas disciplinas Fundamentos de Libras e Libras 1, por Edileia Lúcia Almeida Bernardino, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, dia 10 de setembro de 2008. Surdez e Educação, de Maura Lopes, Belo Horizonte, Editora Autêntica, 2007. Literatura surda, literatura, letramento e práticas educacionais, grupo de estudos e subjetividade, de Lodenir Carnop, ETD, Educação Temática Digital, Campinas, volume 7, número 2, junho de 2006. As imagens do outro sobre a cultura surda, Karim Strobel, Florianópolis, editora da UFSC, 2008.